Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que você faz para criar um menu, assim como esse aqui que está na tela, um menu personalizado para o seu projeto em VBA, deixar ele com um aspecto mais profissional, deixar ele mais organizado e intuitivo para o seu usuário, sem precisar ficar digitando XML, sem precisar ficar fazendo todo aquele processo demorado, complexo, que é de criar um menu personalizado. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta onde vocês conseguem fazer essa personalização a partir de hoje, sem maiores complexidades, e vou mostrar como usa a ferramenta. Antes da gente partir para a nossa aula, eu vou dar alguns recadinhos bem rápidos aqui para vocês e a gente já parte direto para a nossa aula sem muita enrolação. Tá? Quem acompanha aí o canal pôde ver essa semana que eu liberei aí para que vocês possam se tornar membros aqui do canal. Tá? É uma maneira a mais de você ajudar o canal a continuar crescendo, tá? Um valor, uma mensalidade bem pequena, claro, caso não te faça falta, você pode se tornar membro e aí você passa a ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, né? Alguns vídeos exclusivos aqui para o canal, para a comunidade de membros. Você passa a ter acesso aos vídeos de maneira antecipada, tá? Então os vídeos eles saem aqui com uma certa regularidade, você vai ter acesso a esses vídeos de maneira antecipada. Além disso, prioridade em sugestão de temas aqui para os nossos vídeos, prioridade nas tutorias. Então hoje eu concedo algumas tutorias para alguns inscritos e, claro, você sendo membro você teria essa prioridade. Além disso, você vai ter aí acesso a descontos exclusivos para os cursos da Organic Sheets que estão sendo desenvolvidos. Tá? Então, assim que forem lançados os cursos da Organic Sheets, você terá um desconto exclusivo àqueles que forem membros. Tá ok? O segundo recado é justamente falando de cursos. Geralmente vocês me perguntam se eu tenho algum curso pronto ou se eu indico algum curso. Tá? Eu particularmente, né, a Organic Sheets particularmente ainda não tem um curso concluído, né, disponível para lançar, mas em breve a gente pretende estar lançando nossos cursos. Entretanto, eu tenho indicação sim, tá? O Dev Nascimento, né, o Marcelo Nascimento, que tem um canal aqui, Dev Nascimento, que fala também de VBA e Excel aqui no YouTube, ele tem um curso, né, passo a passo, um curso do zero, de VBA para você que precisa de uma formação, precisa dar uma guinada na sua carreira, no mercado de trabalho. É o curso ideal, tá? É um investimento que vale a pena. Você vai sair com uma formação completa em VBA e vai conseguir se destacar ou na sua empresa atual ou até mesmo no mercado de trabalho. E eu recomendo, tá? Então quem tem interesse, quem sempre me pede indicação de curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa dar uma olhadinha lá e, se for o caso, se inscrever, se matricular e fazer o curso, porque é de qualidade. Eu conheço o Marcelo do Nascimento e sei da capacidade dele, didática dele de ensinar, e lá eu garanto que não seria aí um investimento que você se arrependeria. O nosso terceiro recado é sobre a comunicação, é sobre nossa comunicação. Eu criei um curso eu criei um grupo no Telegram, tá, para que a gente possa se comunicar melhor. Por muito tempo eu disponibilizei aqui o meu WhatsApp pessoal, mas só que fica difícil responder por lá, né? Geralmente pelo grande volume de conversas em si, as conversas acabam ficando por baixo e eu acabo deixando alguém, né, sempre no vácuo. Então, para a gente não ter esse problema, eu vou deixar o link também aqui do grupo do Telegram, a gente consegue se comunicar melhor. E aqui dentre os nossos inscritos, tem alguns inscritos que eu sei que são bem mais experientes do que eu. E eles vão poder ajudar. A ideia é que o grupo se ajude, né? Onde vocês tenham liberdade de postar suas dúvidas, até aquelas que vocês julguem bobas ou mais complexas, e eu, conseguindo, claro, ajudar, tentando ajudar, ou outros inscritos aqui também podendo ajudar, né? A gente criar mesmo uma comunidade aí para se ajudar. E aí lá vocês também vão poder tirar dúvidas sobre vídeos e tudo mais, a gente vai ter uma comunicação, eu acho que mais precisa a partir desse grupo, tá bom? Então são esses três recadinhos, vamos partir direto para o vídeo. Ok, vamos lá. Bom, para criar esse menu Raybon, né, personalizado, você precisa, geralmente, as pessoas vão indicar, se você verem outras videoaulas, geralmente as pessoas vão lhe orientar a baixar esse arquivo, né, esse Office Ribbon, né, X, Editor, onde você consegue fazer a compilação ali do seu projeto, extrair o XML, a arquitetura XML dele, e você consegue editar essa arquitetura XML para montar aí um menu personalizado.
Então, quando você compartilha essa planilha com outras pessoas, outros usuários, elas abrem, elas já têm esse menu aqui personalizado que você pode colocar diversos controles, né? Desde botões, como é esse daqui, que é o mais simples, o que eu vou focar nessa aula, como outros controles, né? Que seriam um combo box, um text box, um botão menor, uma galeria, enfim, tá ok? Porém, a minha proposta aqui é ensinar para vocês como fazer isso da maneira mais simples possível. Tá? Então aqui eu tenho essa planilha aqui que eu vou utilizar como exemplo, e suponhamos que eu queira criar um menu personalizado, para que ao invés de ter um botão instalar aqui dentro da minha planilha, eu tenho um botão instalar aqui propriamente no nosso menu, no nosso ribbon aqui. E para isso existe uma ferramenta que é a Ribbon X Visual Designer. Tá? Essa ferramenta daqui é uma ferramenta construída em VBA, que ela consegue fazer edição, né, da arquitetura XML do seu projeto. Ela consegue fazer essa edição e você consegue fazer essa personalização do seu menu. Como que funciona isso? Tá? Você pode vir aqui nesse link, eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Então é só vocês darem uma olhada lá, tira um tempinho, lê a descrição que vai estar todos os links que vocês precisam lá. E aqui você vai vir para essa página, onde você consegue fazer o download da versão de 64 ou de 32 bits. Então tem duas versões aqui que você consegue fazer o download para começar a fazer a edição dos seus menus, né? Fazer o seu menu personalizado. Bom, feito o download, você vai descompactar o arquivo, e aí você vai ter um arquivo parecido com esse aqui, olha. Um arquivo parecido com esse, um XLAM. Para quem sabe aí, para quem acompanha o canal, um XLAM é um suplemento do Excel. Então você pode instalar isso daqui como um suplemento, tá? Só que para a gente focar direto na ferramenta, eu não vou instalar como suplemento, eu já vou executar direto esse arquivo. Tá? Como ele é um suplemento, essa planilha daqui eu vou habilitar as macros, lembrem de habilitar as macros, tá? Ela não vai abrir nada porque não é uma planilha, é só um suplemento e ele está aqui no menu desenvolvedor. Então você habilita o menu, a guia desenvolvedor, caso não esteja habilitado, e você vai ver aqui Ribbon Designer, né? Ele vai aparecer aqui logo depois do XML, onde você consegue aí fazer essa edição. Então a primeira coisa que você precisa fazer aqui é fazer o loader, é carregar o projeto que você quer editar o menu dele. Porém, o projeto ele tem que estar fechado, tá? Então, se você tiver com o projeto aberto na sua planilha, feche esse projeto, execute aqui o Ribbon X, e aí você vai vir aqui em Loader, e aí você vai ver que tem duas opções, tá? A Load Custom UI Ribbon X e a Load Custom UI Ribbon X, tá? Só que essa daqui 14, né, se você reparar tem uma diferença aqui, UI 14, ela é para versões mais recentes do Office, então 2013 para cá. Se for uma versão mais antiga, você vai carregar através dessa primeira opção, tá ok? Então vamos vir aqui na segunda opção. E aí, eu vou pesquisar aqui, nessa mesma pasta que eu estou utilizando como exemplo, eu vou pesquisar aqui um instalador de projetos VBA, que é o projeto que eu estou utilizando como exemplo. Eu vou clicar em abrir. Para você, caso você esteja com o projeto aberto, você fechar, é só você fechar esse projeto e apertar em cancelar, que ele vai dar prosseguimento. Tá? Se tu apertar OK, ele vai fechar ali aquela caixinha de comunicação e vai esperar você encerrar o projeto. E voilá, você já tem aqui aberto o seu controle para edição, para customização aí do seu menu, tá? Personalizado. O que a gente pode fazer aqui? Primeira coisa que você precisa entender é que o menu Ribbon ele tem como eu posso dizer, ele possui uma hierarquia, tá? Essa hierarquia ela é composta pelo menu Ribbon, e veja que aqui está em cascata. Esse menu Ribbon, ele tem as tabs, que seriam as guias, que são essas guias aqui que vocês estão olhando aqui, ó. Esse é o menu Ribbon e ele tem essas guias. E dentro das guias, tá? Dentro desse conjunto de guias, tem as guias propriamente dito, a guia Home, Insert, Page Layout, que seria a página inicial é Home, a Insert é inserir, a Page Layout seria layout da página, fórmulas, dados, revisão e assim sucessivamente. Todas elas estão aqui. Só não está aparecendo a Organic Sheets porque ela não é uma guia padrão. Na verdade, é um suplemento aqui que está aqui aparecendo também. Não faz parte desse arquivo, do arquivo do instalador que a gente está utilizando como exemplo. Tá? É algo à par.
Beleza. Entendido essa parte, a gente pode editar, tá? A gente pode tanto criar esses ícones, né, esses controles dentro de uma guia já existente, ou a gente simplesmente pode criar uma guia nova, tá? Eu posso vir aqui, inserir uma guia nova, uma guia com meu nome ou uma guia particular e colocar o que eu quiser, os controles que eu quiser dentro dessa guia. Só que se você abrir uma guia, por exemplo, você vai ver que ela possui um grupo, e esse grupo possui controles dentro. Então, por exemplo, aqui na página iniciar, esse área de transferência aqui, ela é um grupo, é o clipboard, tá? Então, um grupo. Dentro desse grupo, eu tenho o botão colar, eu tenho o botão recortar, o botão copiar, eu tenho aqui dentro desse grupo fonte, eu tenho um combo box, na verdade dois combo box, né? O combo box para você selecionar a fonte, e o combo box para você selecionar o tamanho da fonte, e assim sucessivamente. São todos esses controles que eu tenho aqui, ó, tab, o grupo, o box, que seria a caixa, o button group, checkbox, combo box, botão de comando, um controle genérico, a caixa de diálogo, que é essa caixinha aqui do lado, que você consegue abrir mais opções, um drop-down box, e assim sucessivamente, tá? Então tem diversos controles aqui que você pode trabalhar, split button, toggle button, um separator, né, o separador, enfim. E aí, como eu disse, a gente pode aqui ou criar, por exemplo, eu posso vir aqui, eu não consigo criar dentro desses grupos padrões, tá? Eu teria que criar um grupo a par, um grupo separado, e inserir os meus controles dentro desse grupo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, se eu quiser criar uma guia personalizada, é clicar aqui em Tabs, vir aqui, clicar em Tab e Insert Item, né? Esse botãozinho daqui para inserir um item. Então veja que ele inseriu aqui no último essa pastinha, né, esse meu item aqui, que seria minha tabela, né, minha opção aqui personalizada, e eu posso mudar tanto a label, que seria o texto que aparece, quanto o ID e outras funcionalidades que tem aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a label, vou chamar ela de menu OS, menu Organic Sheets, tá? Então vou chamar isso daqui de tab, de guia, OS, tá? Tab OS. Beleza? Fiz isso. Se eu clicar aqui em outro objeto, você vê que ele atualizou. E aqui ele está em hierarquia, né? Dentre as guias que vão aparecer todas essas guias que estão na frente, e por fim vai aparecer a menu OS, se eu manter assim. Se eu quiser, eu posso alterar essa ordem, tá? Então, menu OS, eu clico nele e eu posso tanto subir ele na hierarquia, quanto descer. Então, se eu deixar assim, por exemplo, ele vai aparecer entre a guia inserir e page layout, entre essa e essa. Ele vai aparecer aqui no meio, menu OS. Ou eu posso deixar lá na frente, tá? Como preferir. Eu também posso vir aqui numa guia já existente, ó, cliquei aqui na guia Home e consigo alterar a propriedade Visible para False. E aí essa guia Home, ela não vai aparecer, né? Como já aparece aqui padrão, todas essas guias, ela não vai aparecer. Posso fazer isso para todas se necessário, tá? Então posso vir aqui, ó, vou deixar todas false, para a gente ver só a nossa guia personalizada ativa quando a gente abrir o arquivo, tá bom? Então, view, deixar tudo false, developer, false, addings, false, print view, false e background removal. Vou colocar aqui como false. Beleza. E aqui dentro do meu menu, dessa minha guia, eu preciso inserir um grupo para depois começar a inserir os meus controles, tá? Então posso inserir vários grupos. Veja aqui, isso aqui é um grupo de código, tá vendo? São todos esses controles que estão dentro do grupo código. Aqui é um outro grupo, suplementos. Todos esses controles estão no grupo suplementos. Aqui é um outro controle, chamado controles. Um outro grupo, né? Todos esses elementos estão dentro do grupo controle. Então, assim, tem essa hierarquia. Eu preciso ter uma guia, dentro da guia eu preciso ter os grupos, para aí sim, dentro dos grupos, eu criar os controles, os itens, né? Ali que eu vou utilizar. Então, eu vou clicar aqui em Group, selecionado aqui MSO, vou inserir. Então, eu já tenho esse grupo daqui. Eu posso, o que vai aparecer? Vou chamar ele de ferramentas. Beleza? E vou chamar ele de ID. Vou chamar ele de GP, de grupo ferramentas. Beleza. Bom, então o grupo ele já foi criado. Né? Dentro da minha guia personalizada vai vir um grupo chamado ferramentas. E dentro desse grupo eu posso inserir botões. Tá?
Então aqui, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou inserir 3 botões, vou mostrar algumas propriedades do botões, que é um controle mais básico, e aí se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre os demais controles, ou se preferirem, mais para frente eu posso trazer uma segunda aula, falando um pouco mais desses outros controles. Mas aí, para a nossa aula não ficar muito longa, eu vou focar exclusivamente nos botões, tá bom? Beleza, vamos lá. Então aqui, botão 1. Tá? Eu já tenho mais propriedades para poder alterar aqui. Primeira propriedade que eu vou mudar é o ID, o nome do botão. Vou chamar ele de BT cancel, tá? De cancelar. Aqui eu posso vir aqui em Image, tá? Se vocês olharem, eu tenho a opção Image, Image as MSO. Image, eu posso pegar qualquer imagem PNG e carregar aqui para o meu projeto. Image MSO são as imagens já existentes no Excel. São essas imagens aqui, ó. Essa imagenzinha de macros aqui, esses íconezinhos já existentes no Excel, tá? São as imagens padrões, digamos assim, do sistema. Essa image aqui, eu que vou decidir. Então, posso clicar aqui na Reticences, e aí ele cria essa caixinha de diálogo. Posso vir em Browser para navegar, e eu vou criar aqui com esse botãozinho aqui, com esse ícone Cancel. Beleza, ok. Dou um ok. A figura já está carregada para o meu projeto. E aí, eu vou colocar o que vai aparecer. Eu vou colocar aqui cancelar. Vai aparecer, é o nome que vai aparecer aqui embaixo do botão. Igual aqui aparece Visual Basic, vai aparecer escrito cancelar. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar se vai mostrar a imagem ou não, se vai mostrar o label ou não, size, que seria o tamanho. Por padrão, ele vem com o tamanho menorzinho, tá? Vem com o tamanho pequeno. Eu posso colocar aqui como large, né? Que seria o tamanho grande, igual esse botão aqui do VBA, né? Um tamanho mais padrão de botão, né? Ele ocupa aí toda uma carreirinha aqui. E Super Tip seria a dica. Veja quando eu repauso o mouse, quando eu deixo o mouse aqui, ele aparece uma dica, Visual Basic Alt mais F11, abrir o editor do Visual Basic. E aí eu consigo editar essa dica aqui, ó, cancelar um registro. Ok? Beleza. Então aí eu já fiz a criação de um botão. Vou vir para o segundo botão. Esse segundo botão, vamos lá, vou colocar como BT procurar. Vou colocar a imagem aqui, vou navegar pelo meu computador e vou selecionar essa imagem aqui dessa lupinha. Vou colocar aqui o label procurar, que é o que vai aparecer. Vou colocar size large e super tip procurar um registro. Ok? Tá, beleza. Aqui no botão 3 eu vou fazer bt config imagem. Eu vou colocar essa imagenzinha aqui dessa engrenagem, que eu já baixei da internet, vou dar um ok, e vou colocar aqui, ó, configuração. Tamanho eu também vou deixar tamanho largo e tipo configuração do sistema. Beleza. E aí eu já tenho os meus 3 botões personalizados. Se eu salvar aqui, quando abrir aquela planilha lá, ela já vai estar com esse menu personalizado, tá ok? Só que antes da gente fazer isso, eu preciso gerar os callbacks. O que seria esse callback? Callback seria o comando, a ação, né, que vai fazer. Quando eu clicar nesse botão, quando eu editar esse botão, quando eu colocar algum texto na minha caixa de texto, o que eu quero que aconteça? Eu preciso ter um callback para o Excel executar alguma coisa. Esse botão ele provavelmente vai acionar uma macro. Eu estou criando ele ali para ele poder acionar uma macro, para ele poder ter alguma funcionalidade. E essa funcionalidade ela ocorre através dos callbacks. Então, para isso, eu vou selecionar um botão aqui qualquer, tá? Vou vir aqui nesse segundo campo aqui, que seria o campo de callbacks, e vou clicar em On Action, tá? Eu vou habilitar esse callback do On Action, que seria quando o botão ele tem uma ação. E essa ação, no caso, seria o clique. Tá? É igual quando você coloca ali uma caixinha de texto. Quando você começa a digitar, né, o texto ali, o que você quer que aconteça. Quando você selecionar alguma opção aqui, o que você quer que aconteça. Enfim, por hora, a gente está aprendendo a propriedade callback on action. Vou clicar no segundo botão, vou habilitar ela também, on action. Vou clicar no terceiro botão que eu criei e vou clicar aqui a propriedade on action. Depois que eu fiz isso, habilitei para todos os botões que eu acabei de criar, eu vou vir aqui em Callbacks, VBA Stubs. Tá? Se eu clico aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim os callbacks
para esses meus botões. Então veja que ele gerou aqui, ó, esse código daqui. Eu vou copiar esse código, vou colar aqui num bloco de notas, e aí sim eu posso salvar. Vou clicar aqui para salvar. Beleza, ele já salvou, carregou ali. Eu posso fechar aqui meu projeto e posso fechar aqui minha guia. Agora, veja que ele criou um monte de coisa aqui para mim. Vamos lá, eu tinha só esse arquivo daqui, que era o arquivo instalador de projetos VBA. Ele continua aqui, a diferença é que agora aquela ferramenta ela criou um backup aqui para mim. Vai que eu criei errado o meu menu e quero refazer, eu quero pegar o meu projeto original. Eu tenho aqui o backup. Além do backup, eu tenho aqui o preview, né, do meu projeto instalador de projetos. Tem o instalador de projetos aqui também. E aí esse instalador de projetos eu vou clicar e agora vocês têm um menu personalizado. Então se você ver, eu deixei todas as guias ocultas e elas estão ocultas, não aparecem mais. E eu tenho aqui meu menu OS personalizado e tenho minhas ferramentas aqui personalizadas. Então tem o botão cancelar, tem configuração aqui. Porém, se eu ainda não foram configurados. Então veja que eu tenho os botões, eles já estão aptos para vocês atribuírem as macros de vocês a esses botões, tá ok? Agora, para a gente poder atribuir, vai lá no Alt F11, para a gente acessar o ambiente de desenvolvimento, eu posso vir aqui em qualquer módulo, tá? Eu vou criar um módulo do zero, e aqui nesse módulo eu vou colar esse meu callback aqui. Então veja que são 3 subs, a botão cancelar, a botão procurar e a botão config. Então aqui eu posso fazer assim, ó, message box, colocar aqui cancelar, aqui. E vou colocar aqui configuração, e aqui eu vou colocar procurar, ok? Beleza, então agora sim os callbacks estão no nosso projeto. Eu posso minimizar aqui, fechar minha página aqui, e se eu clico em cancelar, ele executa a macro cancelar. Se eu clico aqui, ele executa aquela macro. Se eu clico aqui, ele vai executar a macro configuração. Então eu tenho um menu personalizado, tá ok? De maneira rápida, de maneira visual, sem precisar ficar mexendo ou codificando o XML, colocando em ordem, né, fazendo toda aquela codificação em XML, aquele padrão XML para poder criar um menu. Aqui eu consigo criar um menu com um design totalmente visual, então consigo, através, visualmente falando, criar esse meu menu, sem precisar ficar digitando, sem ter aí uma visualização do que a gente está tendo aqui propriamente dito, e eu consigo ter um menu personalizado com qualquer função que eu queira. Tá? Então aqui eu poderia colocar, vamos supor, uma planilha financeira. Eu poderia colocar um menu, uma guia para receita, uma guia para despesas, poderia colocar uma guia para contas a pagar e a receber, uma guia só para fluxo de caixa, e dentro dessas guias eu colocar baixa em pagamento, um botão de baixa em pagamento, um botão de registro de fornecedores, registro de devedores, registro de contas, fluxo de plano de contas em si, enfim, né? A gente tem mil e uma possibilidades. Se você tem um projeto, um gerenciamento de uma escola, por exemplo, você pode colocar um botão para cadastrar uma turma, cadastrar um professor, um outro botão para cadastrar um aluno, um outro botão, né, uma outra guia para você ter acesso ao histórico do aluno, as notas, enfim, aí a criatividade é por parte de vocês. Tem a ferramenta aqui, ela é gratuita, vocês conseguem baixar elas na versão 32 ou 64 bits e conseguem fazer o pleno uso para todas as suas planilhas e seus projetos. Tá? Então provavelmente já tem macros aí neles, só vocês criarem os botões e fazer esse callback, essa ligação de callback. Tá ok? Se você gostou da aula, se isso vai te ajudar, se vai dar um up nos seus projetos, não se esqueça de me ajudar também, curtindo o vídeo, compartilhando, interagindo aí, deixando seu comentário também, sua avaliação, isso é muito importante, não só para interagir com o canal, mas para também eu ter um feedback aqui, saber o que eu posso melhorar. E se você ficou até aqui, eu só tenho a agradecer e vejo você na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.